Glória a Deus. Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós tivemos hoje pela manhã uma escola dominical muito abençoada. Terminamos a carta aos Efésios e a partir do próximo domingo o tratado é o livro de Jó. Então aqueles que participam da escola dominical, assim que findar o culto, por favor, pegue a revista, estude, tá certo? Para a gente conhecer os mistérios do livro de Jó. Ontem nós trabalhamos lá na construção, graças a Deus o piso já terminou, a gente está colocando os rodapés. Aí, se Deus permitir, dentro das possibilidades, quarta-feira agora, todos os obreiros e os líderes aqui na igreja, 6:50, para a gente subir lá para fazermos um período de oração, agradecendo ao Senhor. Então amanhã eu quero pedir ao presbítero Odaí, ele vai levar a ceia ali das irmãs idosas da Pedreira. Amanhã eu vou também ver as irmãs e os irmãos idosos. Aí à noite nós teremos aqui o discipulado para os candidatos ao batismo. Que Deus ele seja engrandecido. E na terça-feira o culto é na direção das mulheres, mas os varões, os jovens e os adolescentes estão convidados. Queridos, este domingo, aí o próximo domingo e o terceiro domingo, a gente vai refletir um pouco no livro do Apocalipse. Hoje a gente vai falar sobre os 7 selos. Aí o próximo domingo a gente vai falar sobre as 7 trombetas. E no outro domingo nós vamos falar sobre as 7 taças. Então são eventos reservados para o futuro. Então o tratado hoje é justamente no livro do Apocalipse. Quando nós olhamos o Novo Testamento, a gente pode ver claramente que o Novo Testamento é dividido em 4 partes. A primeira parte é a biografia, os evangelhos, que fala na verdade ali da vida do Senhor Jesus. Depois nós temos apenas um livro histórico no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento tem 12 livros históricos, no Novo tem apenas um, que é justamente o livro de Atos. E o livro de Atos retrata o que? A história da igreja ali no seu nascimento e os seus começos. E depois nós temos as cartas. Cartas essas para igrejas, cartas para pastores, cartas também para um amigo, que é a carta ali de Paulo a Filemon. E por fim nós temos um único livro profético do Novo Testamento, que é justamente o livro do Apocalipse. Então a gente pode se perguntar, mas pastor, o que é uma profecia? Profecia, queridos, é a história escrita antes de acontecer. E na verdade Deus, no seu grande amor, no livro do Apocalipse, ele tem justamente esta preocupação de mostrar ao seu povo, à sua igreja, aquilo que na verdade iria acontecer nos finais do tempo. Então a gente pode se perguntar, o que é Apocalipse? Essa palavra no grego é apokalupsis, que quer dizer revelação daquilo que estava anteriormente escondido, ou daquilo que era desconhecido. Então, quando nós olhamos aqui o livro do Apocalipse, para compreendermos, é lógico que a gente precisa utilizar a própria palavra de Deus. Porque uma coisa bem comum no Apocalipse vai ser justamente a simbologia e a numerologia. Então, são 5 escolas que interpretam o livro do Apocalipse,
e cada uma dessas escolas interpreta de maneira diferente. Então nós precisamos conhecer um pouco dessas escolas para a gente situar e entender, queridos, o que é que na verdade está acontecendo nos dias que nós vivemos. Então a primeira escola é chamada de preterista. Então, segundo essa escola, tudo do Apocalipse já aconteceu no passado, principalmente no primeiro século ali da era cristã. Então a escola preterista, ela vai dizer que tudo aqui no Apocalipse já aconteceu. A segunda escola, queridos, é a escola chamada simbólica. Segundo essa escola, o livro do Apocalipse é difícil de se entender, justamente por causa dos muitos símbolos. A terceira escola é chamada de eclética. Segundo essa escola, todos aqueles que interpretam o livro do Apocalipse, independente da sua interpretação, está correto. Então nós sabemos que essa escola também não é confiável. A quarta escola é chamada de escola histórica. Segundo esta escola, todos os eventos do Apocalipse estão acontecendo no decorrer da história. E a quinta escola que interpreta o livro do Apocalipse é a escola futurista. Então, segundo essa escola, que é a mais confiável das 5, nós ainda estamos no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse. Mas por que, pastor Dilson, nós estamos ainda no capítulo de número 3? Porque o capítulo de número 1, João vai começar ali falando sobre as coisas que em breve devem acontecer. A sua prisão ali na ilha de Pátimos, justamente por causa do testemunho e da palavra de Deus. E no capítulo de número 2 e 3, a gente vai ver as 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que no contexto atual é justamente ali na região da Turquia. E o interessante é que quando nós chegamos no capítulo de número 4, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Olha o versículo de número 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então até o capítulo de número 3, João ainda está na terra. Mas já no capítulo de número 4, versículo de número 1, a gente vai ver que ele é chamado para o céu, e ele sobe para o céu. Então a escola futurista, ela mostra que é justamente aqui que acontece o arrebatamento da igreja. Então, quanto ao arrebatamento da igreja, tem 3 escolas também de interpretação. Tem a pré-tribulacionista. Esta escola, ela vai dizer claramente que a igreja não passa pela tribulação, nem também pela grande tribulação. Ou seja, antes da grande tribulação começar, Jesus vai arrebatar o seu povo. Os mortos que morreram em Cristo Jesus, eles vão receber um corpo de glória semelhante ao do Senhor Jesus. E os vivos naquele período da história
serão arrebatados num abrir e fechar de olhos, e aí estarão para sempre com o Senhor. Então, segundo a escola pré-tribulacionista, por que é que a igreja não vai passar pela grande tribulação? É porque Deus, queridos, Ele tem um amor todo especial por aquele que realmente é dele, por aquele que na verdade professa o seu nome. Então houve muitos exemplos no passado que refletem esta realidade futura. Por exemplo, Noé. O mundo antigo pereceu, mas Noé e a sua família foram salvas ali através da arca. E aquilo ali é um tipo, na verdade, de arrebatamento. Se olharmos a história de Ló, a gente sabe que Sodoma, Gomorra e as adjacências foram destruídas, mas Ló e as suas 2 filhas foram preservadas, e isto, queridos, é um tipo de arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9, Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a escola pré-tribulacionista mostra claramente que a igreja não passará pela grande tribulação, que antes dela começar, na verdade Deus vai tirar o seu povo aqui da face da terra. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, Enoque, Gênesis capítulo 5, aquele homem foi trasladado, ele foi arrebatado em vida, ele não passou pelo dano da morte. Então a transladação de Enoque é um símbolo também de arrebatamento para aqueles que estão vivos naquele período da história. Se nós olharmos 2 Reis, capítulo número 2, a gente vai ver claramente que Elias foi arrebatado para o céu, levado em um redemoinho vivo. E aquilo é uma figura de quê? De que o arrebatamento, queridos, é uma realidade. A segunda escola é chamado de midi-tribulacionista. Então essa escola, ela afirma que a igreja não passará pela grande tribulação, mas ela passará pela tribulação. Porque talvez os irmãos perguntem, mas pastor, o que é a tribulação? É um período, querido, de 7 anos, onde quem é que vai estar governando aqui nesta terra é um personagem chamado Anticristo. Então, segundo a escola midi-tribulacionista, a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E a outra escola é a escola chamada pós-tribulacionista. Segundo essa escola, a igreja vai passar pelos 7 anos ali da grande tribulação. Agora imagine, nós vivemos dias de pandemia, está todo mundo desesperado, os crentes não estão assemelhando-se aos cristãos da igreja primitiva, que eram corajosos ao ponto de morrerem crucificados, queimados a fogo e ainda darem glória a Deus. Nós vivemos dias, queridos, onde na verdade muitos já desfaleceram na fé, onde na verdade muitos já se afastaram de Deus. Agora imagine se a igreja, queridos, passar pela grande tribulação. Aí a gente se pergunta, quantos perseverarão naquele período da história? Quantos realmente permanecerão firmes, não trairão
e nem negarão a Jesus. Porque hoje, meus irmãos, nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então hoje, meus irmãos, a salvação é pela graça, mas na grande tribulação, queridos, a salvação será somente para aqueles que não aceitarem ali o regime do anticristo. Quando a gente olha a história da humanidade, os 7 impérios, os 6 impérios que já houve até os dias de hoje, porque o 7º império é justamente o do anticristo. Cada um desses impérios tinha uma forma de tratar, queridos, com seu povo. Por exemplo, o primeiro império é o Egito. Como era que o Egito punia aqueles que eram declarados transgressores? Se a gente olhar o livro de Gênesis, a gente vai ver claramente que o padeiro, ele foi enforcado. Então o enforcamento era justamente a pena máxima ali para o Egito. Se a gente olhar o segundo império, os medos e persas, segundo a história, qual era a pena capital deles? Era pegar o morto e amarrar no vivo. E aquele que estava vivo, os bichos ali do que estava morto ia passando para ele, e ali aquele vivo ia morrendo lentamente. Quando a gente olha o Império Grego, segundo a história, o Império Grego, eles cavavam um buraco, enterrava a pessoa e deixava apenas a cabecinha do lado de fora, e ali a pessoa morria. Se nós olharmos o Império Medo-Persa, eles eram lançados na cova dos leões. Daniel, capítulo número 6. Quando nós olhamos o Império Romano, o 6º Império, qual era a pena capital do Império Romano? Era justamente, queridos, a crucificação. E o império do anticristo, aquele que está na verdade por vir, qual é a pena capital? Livro do Apocalipse, capítulo número 20, é justamente a guilhotina. Aí nós perguntamos, teríamos coragem de darmos testemunho de Jesus e colocarmos nossa cabeça ali na guilhotina, ser decapitado, corpo para cá, cabeça para lá, e permanecermos firmes em Jesus? Então é uma questão que na verdade precisamos refletir, porque nós vivemos dias de pandemia, e muitos cristãos estão medrosos, deixaram de testemunhar de Jesus, estão com medo fora de série. Imagine se vivenciarmos o período, queridos, do anticristo aqui na face desta terra. Então, na verdade, é algo para refletirmos. Então, como tratado hoje são os 7 selos, a gente vai ver claramente, queridos, que o que vai caracterizar o livro do Apocalipse é justamente os números e também os símbolos. Então nós vamos dar uma olhadinha, porque ainda estamos na introdução, para depois nós entrarmos realmente na questão dos 7 selos. Então a numerologia e a simbologia, aquilo que vai caracterizar, queridos, o livro do Apocalipse. Então quando nós olhamos o livro do Apocalipse, a gente vai ver a expressão 7 igrejas. Se nós olharmos, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo número 1, versículo de número 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era, daquele que é,
daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então a gente está vendo 7 igrejas e a gente está vendo também 7 espíritos. Qual é o significado? No grego, queridos, igreja é eclésia. Mas como João está na ilha de Pátimos, então ele tem uma mensagem para o povo de Israel. Então o povo de Israel, eles conheciam a questão da simbologia e também a questão da numerologia. Então quando se fala de igreja, na verdade João vai usar a palavra castiçal ou vai usar a palavra candeeiro. E isso é para o quê? Para que os romanos não soubessem o que na verdade ele estava falando. Por exemplo, lá no quartel, a polícia militar. Então o policial, quando está lá na central, que ele fala com quem está na viatura, ele vai usar um código fonético operacional. E qual é a finalidade daquele código? É um linguajar que apenas os policiais entendem. Então você vai ouvir a expressão alfa, beta, gama, aí você não vai compreender, mas o policial, na verdade, ele vai entender. Por quê? Porque ali é uma linguagem simbólica. Então João, para a igreja, ele vai usar a expressão candeeiro ou candelabro. Dá uma olhadinha aí, versículo de número 20 do capítulo de número 1. Diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros, ou castiçais de ouro. Então as 7 estrelas são os anjos, e as 7 igrejas, os 7 castiçais, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então no Apocalipse, quando a gente vê a expressão estrela, está falando justamente de anjos. Quando a gente vê a expressão castiçal ou candeeiro, está falando justamente da igreja. Mas nós vimos aqui no versículo 4, a parte B, 7 espíritos de Deus. E a gente poderia se perguntar, mas pastor, não é apenas o Espírito Santo? Porque fala dos 7 espíritos que se acham diante do trono? Aí a gente tem que dar uma olhadinha. Abra, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 11, o versículo de número 2. Aí é a Escritura interpretando a Escritura. Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E Espírito de temor do Senhor. 7. Aqui são os 7 Espíritos de Deus. Então é lógico que os romanos, ao pegarem aquilo que João tinha escrito, eles não tinham conhecimento nenhum. Mas os judeus, queridos, como eles conheciam a numerologia e também a questão dos símbolos, então eles estavam tranquilos. Por quê? Porque eles tinham conhecimento de tudo isso. Então o que vai caracterizar o livro do Apocalipse é o número 7 e também, queridos, a questão da simbologia. Se nós olharmos capítulo de número 2 e capítulo de número 3, ali tem 7 promessas, uma promessa para cada igreja. Uma promessa para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiátira, para a igreja de Filadélfia. Cada uma daquelas igrejas tinha uma promessa. Em
outro lugar a gente vê também que tinha 7 advertências, porque para cada uma daquelas igrejas, o próprio Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tem ali também, queridos, 7 advertências. Mas quando nós olhamos capítulo 4, versículo de número 5, vamos dar uma olhadinha aí, capítulo número 4, versículo de número 5, a gente vai ver as 7 tochas de fogo. Capítulo 4, versículo de número 5, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então essa expressão 7 tochas de fogo, na simbologia, vai ser justamente os 7 Espíritos de Deus, que a gente viu em Isaías, capítulo de número 11, o versículo de número 2. E aí em seguida, se a gente olhar o capítulo de número 5, o versículo de número 6, a gente vai ver a expressão 7 chifres. Capítulo 5, verso 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então esse cordeiro aqui, queridos, é o próprio Senhor Jesus. E na linguagem profética, quando se fala de chifre, está falando de poder para reinar. Quando se fala de chifres, na verdade está falando de reino. E isso aqui quer mostrar justamente o seguinte: que desde o começo de todas as coisas, até o final de todas as coisas, Jesus, queridos, ele tem o domínio de tudo nas suas mãos. Nada, na verdade, foge, queridos, do controle de Deus. Então 7 chifres fala de reino. Então ali no Egito, mesmo tendo a figura de um faraó, que era um tirano usado pelo inimigo das nossas almas, mas Deus, na verdade, Jesus nunca perdeu o controle da história. Quando os assírios vieram, mesmo sendo tiranos, Jesus nunca perdeu o controle da história. E ainda quando vier o 7º último império mundial, que é o império do anticristo, o Senhor Jesus, ele continua, querido, sendo o Senhor da história. E no capítulo 5, ainda o versículo de número 6, a gente vai ver a expressão que esse cordeiro tem 7 olhos. 7 é o número da perfeição. Se 6 é o número da imperfeição, 7 é o número perfeito. E a gente pode ver claramente que 7 tem significados todos especiais. E quando fala dos 7 olhos aí desse cordeiro, é mostrando, queridos, que ele está atento a todas as coisas. E que na verdade nada passa desapercebido das suas vistas. E aí se nós olharmos capítulo de número 6, o versículo de número 15, a gente vai ver que no 6º selo, aqui fala sobre 7 classes de pessoas diferentes. Dá uma olhadinha aí, capítulo 6, versículo 15, olha a primeira classe, os reis da terra. Olha a segunda, os grandes. Olha a terceira, os comandantes. Olha a quarta, os ricos. Olha a quinta, os poderosos. Olha a sexta, todo escravo. E olha a sétima, todo livro, mostrando que 7 classes distintas desse período da história, denominado, queridos, de grande tribulação. E aí se a gente olhar
capítulo de número 8, versículo de número 2. Abra sua Bíblia, por favor. Aqui a gente vai ver 7 anjos com 7 trombetas. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Então aqui é um evento ainda para o futuro, para o período da grande tribulação. 7 anjos com 7 trombetas. Se os selos abrem o juízo de Deus, as trombetas, elas anunciam os juízos de Deus, e as taças, elas derramam, queridos, os juízos de Deus. E aí, se a gente olhar, capítulo 10, versículo de número 3 e 4, vamos observar aí os 7 trovões. Apocalipse, capítulo 10, versículo de número 3 e 4, diz assim: e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então esses 7 trovões, eles falam justamente, queridos, do poder da palavra de Deus, do poder da voz de Deus. E aí a gente vai lá para o Salmo de número 29. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 29. E aqui por 7 vezes, neste salmo, se você quiser gravar, riscar aí, pode observar. Salmo de número 29, por 7 vezes, a gente vai ver o salmista falando sobre a voz do Senhor. Salmo de número 29, versículo de número 3, é a primeira, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Ó, a segunda menção, a voz do Senhor é poderosa. Olha a terceira, a voz do Senhor é cheia de majestade. Olha a quarta, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Olha a quinta, versículo número 7, a voz do Senhor despede chama de fogo. Olha a sexta, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E olha a sétima, a voz do Senhor faz da cria as coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Então, na verdade, queridos, o Apocalipse não é um livro difícil de se entender, mas na verdade a gente vai ter que aplicar o nosso coração, e a gente vai ver que, como disse Aurélio Agostinho, que a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. E aí, se nós olharmos capítulo de número 12, versículo de número 3, livro do Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 3. Vamos ver 7 mais uma vez, capítulo 12, versículo de número 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui falando, querido, justamente de Satanás. Sempre que a gente vê a expressão dragão na Bíblia, está falando de Satanás. Então o texto está dizendo que ele tem 7 cabeças. Isso é mostrando a questão dos impérios mundiais, onde ele sempre exerceu influência. Por exemplo, lá no Egito, a figura era justamente Faraó.
Então a gente nunca vai dizer que Faraó era uma pessoa boa. Na verdade, Faraó, queridos, era o quê? Um instrumento usado, queridos, por Satanás, onde durante 430 anos oprimiu ali o povo de Israel, e Deus vem com o propósito de libertar. Então Deus, ele tem o poder de todas as coisas, mas nesses impérios mundiais, o inimigo das nossas almas também exerce uma influência muito grande. Por exemplo, se a gente olhar a política no nosso país atualmente, quanta corrupção. A gente pode se perguntar: esses homens são de Deus? Não Deus lá do céu, não o Criador de todas as coisas. Pastor, Deus tem pessoas na política, sim, mas muitos governantes, queridos, eles não têm nada, na verdade, de Deus. Como temos visto aí nesses dias que nós vivemos, quanto dinheiro foi liberado e para onde muitos políticos levaram, justamente para os seus próprios bolsos. Então isso é o que? É sinal de que esses homens são instrumentos do inimigo e, na verdade, irmãos, não instrumento de Deus. E por fim, meus irmãos, a gente pode ver lá no capítulo de número 17, o versículo de número 9. 17, versículo de número 9. Diz assim, eu vou ler o 9, o 10 e o 11, porque esse texto vai falar sobre a Babilônia, mas aqui também há uma figura do passado. Diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então aqui é uma figura da própria cidade de Roma. Roma geograficamente é cercada por 7 montes, e em cada um desses montes, se os irmãos pesquisarem, tudo ali tem coisas do passado. Então o primeiro monte é chamado de Célio, o segundo é chamado de Palatino, o terceiro é chamado de Capitólio, o quarto é chamado de Aventino, o quinto é chamado de Viminal, o sexto monte é chamado de Quirinal, e o sétimo monte é chamado de Esquilino. Então, João fala sobre a cidade que está ali cercada sobre os 7 montes. Mas ele vai dizer assim, ó, versículo número 10, dos quais caíram 5. Então, aqui ele já está falando sobre o passado. Ele está falando sobre o Egito que caiu, ele está falando sobre a Síria que caiu, ele está falando sobre a Babilônia que caiu, ele está falando sobre os medos e persas que caíram, e ele está falando sobre o grego também que caiu. Pode observar, ele diz assim, ó, 5 caíram, e ele dizia assim, ele vai dizer assim, ó, um existe, referindo-se ao Império Romano, que eram eles que predominavam naquele período da história. E ele vai dizer ainda o seguinte: e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então, em apenas um versículo, Deus está mostrando para João 5 impérios passados. Está mostrando ali o império presente que predominava. Ele está falando do futuro, que é justamente o império do anticristo, que vai ter a duração, queridos, de apenas 7 anos. E é aí agora que a gente vai entrar no capítulo de número 6. Porque no capítulo número 4 a gente viu claramente que a igreja foi arrebatada. A igreja subiu para o céu. Quando João sobe para o céu, ali a igreja é arrebatada. Então, quando a igreja é arrebatada, o que é que acontece? Os salvos sobem.
E naquele momento, quem é que desce? É justamente o inimigo. Se ele estava nas regiões celestiais, aí no período da tribulação, ele vai descer para incorporar no anticristo. E aí você vai deixar aberta aí no capítulo número 6. Agora eu queria que os irmãos entrassem aí na história. Por favor, abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Porque a gente precisa se situar, queridos. Os dias são difíceis, os dias são maus. Deus está falando com o seu povo, mas tem muitos irmãos que estão dormindo. Muitos, na verdade, entendeu? Estão aí no sono da indolência. E a gente, queridos, precisa acordar para os dias que nós vivemos, porque pode ser um momento onde nós estivermos aqui no culto, a trombeta soa lá no céu, os salvos desaparecem, e quem não é salvo, queridos, vai ficar aqui na face da terra, para vivenciar esses dias, que nós mencionaremos a partir de agora. Capítulo 6, versículo de número 1 e 2, aqui é o primeiro selo. O que é um selo? Selo é uma garantia de que algo não foi ainda aberto. Hoje não se escreve mais cartas, mas no tempo que a gente escrevia uma carta para um amigo, um parente de outro estado, a gente ia no correio e se não colocasse o selo, aquela carta voltava novamente para nós. Então tinha que estar selado. Então o selo era a garantia. E esses 7 selos abrem os juízos, querido de Deus. Versículo de número 1 e 2, olha aí o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo, e para vencer. Então o primeiro selo é justamente o falso Cristo. Esse selo aqui, meus irmãos, fala do anticristo, porque o cavalo é branco, e tem um cavaleiro montado. Se branco, na verdade, é o símbolo da paz. Então, nesse período da história, o anticristo, queridos, ele vai governar o mundo por 7 anos. Os 3 anos e meio primeiro, ele vai conseguir administrar bem esse mundo. E a gente se pergunta, por que, pastor? Porque quando a igreja, meus irmãos, for arrebatada, muitos cristãos vão desaparecer da face da terra. E sinceramente eu espero ser um desses. Você espera também? Diga amém. Então eu espero ser arrebatado se for no período em que nós estamos vivenciando. Então o texto diz que ele sai vencendo, e para vencer por quê? Porque fala das conquistas que ele conseguirão naqueles dias. Então se muitos cristãos sobem para o céu, qual é o grande problema da terra hoje? É que tem muita gente, tem pouca casa. Se eu perguntar aqui, tem alguém aqui que vai dizer, olha, eu moro de aluguel, entendeu? Mesmo com os muitos projetos do governo, falta casas, queridos, falta empregos. Então, naquele período da história, a minha casa, a sua casa, o anticristo vai dar para alguém. O meu emprego, o teu emprego, ele vai dar para alguém. Então, ele vai administrar bem, queridos, e ele será bem quisto. Por quê? Porque automaticamente, quando se faz uma boa administração, se é elogiado. Por exemplo, Lula foi preso, constatado como um cabra que fez muitas coisas erradas, mas ele tem muitos seguidores, tem muitos defensores. Então, quando se faz alguma coisa boa, automaticamente vai ser elogiado.
Então é essa expressão que ele saiu vencendo, e para vencer é porque ele vai dar um jeito, vai exercer um certo controle aqui na face, queridos, desta terra. Imagine a pessoa quando está empregada, é uma bênção, claro que sim. Quando tem a sua casa é muito bom, claro que sim. Então durante os 3 anos e meio primeiro, se você lê o livro de Daniel, que é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento, você vai ver a expressão tempos, um tempo e metade de tempo. Então refere-se a 3 anos e meio. Se a gente olhar Apocalipse capítulo 12, vai falar sobre 42 meses, que é justamente 3 anos e meio. Um ano é 12 meses, 3 anos é 36, 42 meses é 3 anos e meio. Então os 3 anos e meio primeiro, ele vai governar muito bem aqui a face da terra, vai conseguir resolver o problema da humanidade. Mas aí, meus irmãos, quando vem o segundo selo, que é justamente já na segunda face, os outros 3 anos e meio, aí a história vai começar a mudar. Dá uma olhadinha aí, versículo de número 3 e 4, porque o segundo selo, queridos, é guerra. Diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então ele consegue controlar as coisas, mas de repente, quando abre o segundo selo, aqui já é juízos de Deus para a humanidade, queridos, naquele período da história. E a gente vai ver claramente que haverá muitas guerras naquele período da história. Guerras, na verdade, irmãos, como nunca houve. E o objetivo desta guerra é justamente o que? Tirar a paz da terra. Então se ele vem num cavalo branco, montado num cavalo branco, que é símbolo de uma falsa paz, quando Deus começar a trabalhar e vir a guerra, querido, automaticamente ele vai perdendo o controle, na verdade, das suas mãos. Olha o terceiro selo, versículo de número 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então o terceiro selo é justamente fome. Haverá um período muito difícil, queridos, aqui na face da terra, onde os homens terão dinheiro para comprar, mas não vai ter mantimento nas prateleiras do supermercado. Aqueles que forem na feirinha ali do Joaquim Romão vai encontrar dificuldade para encontrar alimento. Quando nós olhamos 2 Reis, capítulo número 7, a Bíblia vai dizer claramente que houve um período que houve uma fome tão extrema lá em Samaria, onde até os animais imundos, como o jegue, foi comido, ao ponto de até as pessoas, os judeus, que não comem pessoas humanas, naquele período da história, eles acabaram comendo pessoas, cozinhavam ali as crianças, para dar um determinado sabor, e os judeus que não são canibais, eles comeram carne humana em um período da história. Então a fome é um problema muito grande. Hoje está difícil, as mercadorias subiram de um preço alarmante.
O óleo está caro, a carne está caro, as coisas estão caras, mas graças a Deus que nós temos dinheiro e tem também alimento para comprar. Mas nesse período aqui da história, quando o terceiro selo for aberto e que a fome predominar, não é, queridos, apenas regional, mas na verdade isso aqui envolve todo mundo. Você pode observar, Deus é bom demais. A pandemia, queridos, ela atingiu todo mundo, todos os continentes. O que é que Deus está mostrando para nós? É que futuramente, queridos, isso aqui também vai acontecer com todo mundo. Quando a gente olha a história, muitos vão dizer que tem causas que foram regionais, e de fato as epidemias são regionais, mas as pandemias elas são universais. Por exemplo, quando você vai estudar teologia, há os defensores que dizem que o dilúvio ali, do livro de Gênesis, ele foi apenas local. Por quê? Porque naquele período da história, a humanidade estava concentrada em apenas um pequeno lugar. Mas quando nós olhamos a Bíblia, ela vai dizer que o dilúvio, na verdade, foi universal. Naquele período da história, durante 40 dias e 40 noites choveram, onde os lugares mais altos da terra, a chuva, queridos, alcançou. E isso mostra o quê? A questão, queridos, do universalismo. Então, nesse período aqui da história, na verdade, meus irmãos, será em todo mundo, todos os continentes padecerão essas guerras, padecerão também esta fome. Olha aí o quarto selo, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Imagine que o quarto selo é justamente morte, queridos. Naquele período da história, 1/4 da população mundial, na verdade, vai morrer. Quando a gente olha os dias que nós vivemos aqui no Brasil, qual foi a preocupação do governo? Foi justamente não sobrecarregar o SUS, para que no momento em que a Covid atingisse as pessoas, tivesse ali que escolher quem ia morrer e quem ia viver. Mas nesse período aqui da história, queridos, é um juízo onde é o próprio Deus que está trazendo. Hoje o mundo aproxima-se de 8 bilhões de habitantes. Agora imagine, isso é a gente fazendo um cálculo, se no arrebatamento sobe 2 bilhões de pessoas, vai ficar 6 bilhões de pessoas no mundo. Mas se 1/4 das pessoas morre, é 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que perecerão, queridos, aqui na terra, naquele período da história. Então, o quarto selo é justamente a morte, queridos. Nesse período aqui da história, os sistemas de saúde do mundo não poderá, meus irmãos, na verdade, socorrer as pessoas daquele período da história. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3, Paulo diz que quando os homens disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Então imagine, a igreja é tirada da terra. Quando a igreja for arrebatada, imagine, meus irmãos, naquele período da história, quantos aviões estarão circulando aí no espaço? Muitos. E aí aqueles aviões onde não é um cristão que está pilotando, ou não é um desviado que está pilotando. Então automaticamente, se for um cristão, olha, desaparece.
E aí, quem é que vai conduzir aquele avião? Você já imaginou na volta de Jesus quantos veículos estarão nas estradas? E quantos veículos serão desgovernados naquele período da história? Então ali, meus irmãos, naquele momento do arrebatamento, quantos navios, quantas motos, quantas bicicletas. Então a morte naquele período da história será muito grande. Os sistemas de saúde do mundo, na verdade, não darão conta dos problemas da humanidade, meus irmãos, naquele período da história. Olha o quinto selo, versículo 9, 10 e 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então o quinto selo são os mártires remanescentes, ou seja, aqueles que sustentarão a sua fé em Deus. Porque, meus irmãos, haverá salvação na grande tribulação. Mas e aí, pastor, como será essa salvação? Então um dia Jesus deu a sua vida por nós, mas nesse período aqui da história, para ser salvo, a pessoa vai ter que dar a sua vida por amor a Jesus. Ela não vai receber, queridos, a marca da besta. Para os irmãos terem uma ideia, hoje, nos Estados Unidos e também na Europa, muitas pessoas já têm chips, principalmente para evitar sequestro. Então, em uma parte do corpo, faz uma pequena cirurgia, coloca um chip ali do tamanho de um caroço de arroz. Então, quando tal pessoa ela é sequestrada, então a polícia tem desvendado muito sequestro, graças justamente a esses chips. E a gente pode se perguntar, pastor, e nesse período da história, o número 666, que é o número, na verdade, da besta. Meus irmãos, talvez já estejamos vivendo dias onde revela verdades que estão por vir. Porque esse sinal, a Bíblia vai dizer que é aonde? Na testa. E que esse sinal é aonde? No braço. Por exemplo, eu não sei, mas talvez aqui no nosso meio tenha algum irmão que tem aquele cartão de crédito Visa. Não vou perguntar, entendeu? Mas Visa, você sabia que é 666? O cartão está onde? Está na nossa mão. E a senha está onde? Está na nossa mente. Você já parou para pensar isso? Pastor, Visa é 666? Sim. Vi em romano, em latim é o que? 6. S, estigma, em grego é 6. E A, Aleph, no hebraico é 6. Mostrando que o Visa é 666. Vi do latim de Roma, S ali do grego, estigma, e A, Aleph do hebraico. Então, por certo, talvez naquele período da história, não seja nenhuma marca visível, mas seja um cartão, onde a pessoa tem ali na sua mão, mas a senha individual. Ninguém sabe das minhas senhas, só eu mesmo. Então, são particularidades que, na verdade, queridos, a gente tem que refletir. Então, se você tem o cartão Visa, dê uma pesquisada. Por exemplo, eu tinha.
mas quando eu soube dessas verdades, eu deixei o Visa de lado e tenho um outro cartão hoje. Então, o quinto selo, meus irmãos, são os mártires remanescentes daquele período da história. Porque, olhe bem, talvez alguém aqui fique, entendeu? Não seja arrebatado. E naquele período da história, um outro personagem, que é o falso profeta, que vai trabalhar do lado ali do anticristo, entendeu? Se ele é um profeta, mesmo sendo falso, entendemos que é alguém religioso. Então, para você que ainda não sabe, aqui na igreja, tem aqui, meia pedra, tem uma pedra inteira, na segunda pedra aqui, se a gente cavar aqui dentro tem uma Bíblia guardada. Aqui dentro tem uma Bíblia escondida. Segunda pedra e meia, se porventura alguém ficar naquele período da grande tribulação, pode cavar aqui, porque naquele período da história, até a palavra de Deus será difícil, porque ela será tirada da terra, porque o falso profeta vai exercer influência em todas as religiões do mundo. E naqueles dias, queridos, quem é que vai ser cultuado? É justamente, meus irmãos, o anticristo. Então, o quinto selo são os mártires remanescentes, aqueles que morreram sustentando a sua fé ali naquele período da história. E você pode observar que esses mártires, eles estão em uma posição privilegiada. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, quando os salvos morriam, iam para onde? Iam para o seio de Abraão. Mas depois de Jesus, para onde vão salvos? Para o paraíso. Mas os salvos aqui, eles estão debaixo do altar. Eles estão na presença de Deus. Eles permaneceram fiéis a Deus nesse período da história. E eles clamam ali. E naquele momento é dada uma veste branca, porque ainda precisa completar um número, queridos, daqueles que serão salvos ali no período da grande tribulação. Olha, meus irmãos, o sexto selo, versículo de número 12 ao 17. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, quando chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então haverá um período da história, queridos, onde as potências do céu serão abaladas. Você pode observar, não é? Eu me lembro claramente quando eu era garoto. Era muito comum naquela época que trovejava, todo mundo parava, desligava-se as televisões. As pessoas colocavam ali, um pano no espelho para não refletir alguma coisa. E isso, na verdade, queridos, fala do poder de Deus. Então imagine se nós, quando ouvimos o trovão, quando ouvimos o raio, quando ouvimos o relâmpago, a gente já treme. Imagine nesse período da história, quando as potências do céu, na verdade, meus irmãos, serão abaladas. É as pessoas fugindo de um lado para o outro, as pessoas sem direção. Mas Deus, na verdade,
Ele está, queridos, no controle de todas as coisas. Agora abra o capítulo de número 8 para a gente concluir. Capítulo 8, dos versos 1 até o 6. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então o 7º selo, ele vai mostrar justamente Cristo como sumo sacerdote lá no céu. E porque Jesus está com esse incensário, é porque, queridos, ainda tem muita gente naquele período da história clamando por socorro. E a minha oração é que nós não estejamos na terra, queridos, nesse período da história, mas que muito pelo contrário, nós estejamos lá no céu, junto com Jesus. Aí nesse momento já teremos passado pelo tribunal de Cristo, pelas ceias da boda do Cordeiro, e já na expectativa de Jesus descer com os seus anjos e acompanhado da sua igreja para instituir, queridos, o reino milenar aqui nesta terra. Então eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não é um conto de carochinha. Muitos estão brincando, queridos, nesses dias. E são dias, na verdade, para sermos mais crentes, para estarmos mais perto de Deus e para conhecermos, na verdade, a vontade de Deus, pois ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável, queridos, para as nossas vidas. Fecha os teus olhos um minutinho.